Senhoras e senhores, no Minas Negras Gerais de hoje, Eu não gosto de planta, não gosto de animal. Não gosto nem de um nem de outro. Não. Eu só gosto só você, a casa e Deus. É isso mesmo. É porque já tive muito trabalho, sabe? Agora eu não quero mais trabalho, não. Só Entendi. isso que eu quero. Tá bom, você tem esse direito. Com Tem certeza. direito, Lógico, tem. né? É o que eu quero, né? Uhum. o que é que você diria à saudosa e amada Elza Gomes da Conceição agora? Amor, a gente se ama e é um segredo só nosso. Ninguém sabe. Rogério, isso era uma frase que, inclusive, eu tatuei no meu braço, que a gente se falava todos os dias. Todos os dias de manhã. E minha avó estava morando comigo. Eu chegava no quarto, dava o bom dia, minha rainha, sempre assim, minha rainha, como é que foi sua noite? E aí chegava no ouvidinho dela, a gente se falava isso todos os dias. Amor, eu te amo. E ninguém sabe, é um segredo só meu e seu. Só que era uma coisa que era escrachada, todo mundo sempre falou, a família toda sempre soube Falou. Uhum. dessa minha relação com a minha avó, mas a gente brincava, dizendo que era um segredo só nosso. Era o amor incondicional. Muito, muito. Eu digo que quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E a gente tinha esse cuidado uma com a outra, né? A minha avó sempre teve muita preocupação por conta eu tenho diabetes tipo 1, desde descobri com 14 para 15 anos, coisa que eu não tenho nenhum caso na família. Isso sempre preocupou muito minha avó. A minha avó sempre teve muitos cuidados comigo em relação a isso. E eu com a minha avó, com essa vida dela, e minha avó sempre foi muito durona. A minha irmã, sempre foi muito próxima também, a minha irmã lembra, com 70 anos, 70 e poucos anos, minha avó corria na praia, na areia da praia, né? Então, quer dizer, em relação à saúde, a minha avó tinha muito mais preocupação comigo do que eu com ela. Mas a gente sempre teve esse cuidado. Agora, então, no final, em que a pandemia deu uma derrubada boa no corpo da Elza, né? Porque a Elza fazia fisioterapia todo dia, a Elza sempre foi uma pessoa muito ativa. Nos 3, 4 primeiros meses da pandemia, a gente teve que parar com tudo, porque a gente tinha aquele susto do idoso, né? Porque por mais que a cabeça da minha avó fosse uma cabeça muito jovem, era um corpo de 90 anos. Então a gente teve que parar com fisioterapia, a gente teve que parar com as visitas. Ela tinha as 2 meninas que moravam com ela, a única pessoa que ia na casa da minha avó era eu. Mas assim, eu chegava na casa da minha avó, tinha que abrir o quarto todo, eu ficava contra o vento, porque era eu que ia no mercado, era eu que ia na farmácia, era eu que fazia tudo, era eu que ia e vinha todos os dias, né? Então, essa pandemia deu uma derrubada na minha avó. E aí entra o cuidado da pessoa que ama, da neta, da filha, tinha horas que eu era mãe, de proteger. Você puxava a orelha dela também? Muita coisa, mas eu vou te dizer, tinha horas que a Elza me ouvia, mas quando ela batia pé firme, não tinha Cristo. É mesmo. Não é não. Não é não. Qual que era o signo dela? A minha avó era canceriana. Canceriano. Minha avó era canceriana. Amava casa, amava o lar, né? A Família. Elza sempre foi uma mulher muito, muito. Ela sempre amou muito a casa, a família, mas a minha avó nunca foi apegada a coisas materiais. Quem conhece a história da minha avó passou por muito sufoco. Artista no Brasil passa por isso, né? A minha avó já teve vez a gente chegar na casa da minha avó, porque minha avó também, quando estava lá embaixo, a minha avó sumia. E aí eu, minha irmã, minha mãe, catando minha avó em tudo quanto é canto, às vezes a gente chegava com ovo para a gente fazer, para a gente comer junto. Porque a minha avó também não chorava pitangas. Cada porrada que eu levo, cara, é como se fosse um beijo, tá? Já me disseram, esse sofrimento seu, eu digo, não foi sofrimento, eu acho que foi uma escola da vida, tá? Eu aprendi muito. Cada vez que você
leva uma queda que é só caindo que você vai se levantar. Entendeu? Posso te falar que, inicialmente, eu tinha uma dificuldade de imaginar, me imaginar fazendo o curso superior, né? E acaba que tem gente que não consegue visualizar isso, mas quando você vem de uma família simples, que ninguém tem essa formação, é muito difícil você imaginar que eu vou fazer o curso superior. Nossa, mas ninguém tem, é tão difícil, isso não deve ser para mim, né? Aí eu fui fazer um curso técnico no Senai, que é a base da indústria da panificação, quando você pensa em cursos de qualificação. E aí somente depois, talvez até isso depois do casamento, eu conheci nessa trajetória, né, o pão me trouxe muitas coisas. Nessa trajetória eu conheci a minha esposa, a Sara. E foi quando eu comecei a enxergar algumas outras coisas, porque a família da minha esposa também era uma família negra, mas que tinham tido, até pelos pais dela, ela estava tendo uma oportunidade melhor. Então, quando eu conheci a Sara, ela já fazia faculdade de administração. E aí, quando eu comecei a conviver com ela, comecei a conviver com os pais, eu comecei a enxergar que eu poderia também dentro, pois isso é possível. Eu acho que não é algo tão distante quanto eu me imaginava, e aí depois que a gente casou, eu fui fazer a faculdade de gastronomia, isso com 26 anos, né? Hoje eu vou fazer 40 agora, isso com 26 anos. Eu sou militante do PCdoB desde os meus 16 anos. Uhum. Me filiei quando era uma jovem mãe na periferia da cidade, aqui de Porto Alegre. Tenho uma filha que agora está com 17 anos, quase completando 18, mas o meu encontro com a política é a partir da luta pela vaga na creche, né? Da direita à esquerda, eu vejo em todas as pré-campanhas homens e brancos. E nós estamos invisibilizados nesse, mesmo sendo maioria. Aí eu pergunto, até quando a gente vai carregar piano? A fake news, a informação inverídica, infundada, ela implode os mecanismos naturais e tradicionais da democracia. Por quê? Porque a democracia ela é baseada em fatos, em evidências e na sua ideologia. Se você não se baseia em fatos, em argumentos e na sua ideologia, a democracia está fragilizada. E a nossa democracia vem demonstrando isso daí dia após dia. E aí o que aconteceu? Veio uma era de informação, especialmente partindo do exterior, com Rússia, com os Estados Unidos, com outros grandes players, inundando as redes sociais por meio de participação robótica automatizada, com um único objetivo: destruir reputação. Por quê? Porque não interessa se a informação é verídica ou não. A única necessidade que se tem é destruir a sua reputação. Por quê? Porque você é um oponente meu, porque você quer o espaço que eu tenho, porque nós queremos duelar politicamente ou em termos de representação. Então, a fake news ela tem muito esse viés de destruir a sua reputação. E aí, qual que é a questão que eu sempre coloco para as pessoas saber identificar e fugir da fake news? Como é que você identifica uma fake news? Pela quantidade de adjetivos e conotações emocionais que ela te passa. Se você é um patriota, compartilhe agora. Se você se sente ameaçado, é agora. Vamos lá, tuita, compartilhe, jogue, vamos junto. Então, assim, ele tenta trazer esse viés de emoção e ela vem cheio de adjetivos, do início ao fim. O aquilombamento ele é uma química, ele é uma física, ele é uma biologia, ele é uma necessidade, né, humana, uma necessidade de nós, pessoas pretas, esse aquilombar. Eu acho que se a gente passar por toda a nossa existência aqui na Terra sem ter essa sensação de aquilombamento, nós teremos uma perda muito grande. Vai ficar faltando algo fundamental para a gente, pessoas pretas, né, essa vivência aqui. Eu acho que esse nosso processo de
de aquilombamento, ele é, como você muito bem colocou na sua fala inicial, ele está no aspecto de sobrevivência para nós, pessoas pretas e pretas, né, que se auto-identificam, né, e vivem dentro desse modo de vida construído pelos nossos antepassados. Eu acho que virou para nós uma questão de sobrevivência. Então, eu acho muito importante esse movimento que tem acontecido em Minas e no Brasil, de forma geral, que não é um movimento, que é um movimento que tem crescido nas últimas décadas, mas a gente sabe muito bem, e que historicamente, toda a união de povos africanos, de povos pretos, desde o período da escravidão, dentro dos processos diaspóricos, dentro do processo da abolição e pós-abolição, eu o reconheço como um movimento negro, como movimentos, né? A partir do momento que a gente se une para dialogar, a partir do momento que a gente se aquilomba para trazer melhoria para a nossa comunidade, para entender e resgatar aquilo que foi tirado de nós, né? Em tantos processos de violência aos quais eu citei aqui, para mim, são movimentos negros. O que é que você sentiu quando você estava em cima daquele globo? Porque não é só interpretar. A meu ver, desceu Exu ali. Entendeu? Mas não sei. O que você sentiu? Não tem uma sensação diferente? Não, como eu falei lá na cabine com o Escobar, né? Não desceu nada, é um trabalho de ator. Ele podia estar ali encostado, abraçado comigo. Que Exu é isso, né? Energia. Mas ali foi um trabalho de 6 meses de ensaio. No começo, para subir naquele globo, foi muito difícil, porque eu não tenho medo de altura nem nada, mas interpretar, fazer tudo ali em cima, era ainda um desafio para mim, mas foi muito ensaio, muito treinamento, muito toque, faz isso, faz aquilo, então foi trabalho, não foi do nada. Entendi. Mas nesse meio do caminho eu esbarrei com a cerâmica, né? Num certo ponto aí desses estudos, eu esbarrei com a cerâmica, me apaixonei por cerâmica africana, né, especificamente africana, comecei a pesquisar a respeito, eu já estava na universidade mesmo, já fazia pesquisa, então para mim era bem tranquilo, né? E acabei, eu não tenho uma história, sempre quando as pessoas perguntam, mas como você começou a se interessar por isso? E eu digo que eu não tenho uma história muito romântica para contar desse meu início. Não foi assim, sabe, um sacerdote me falou, alguém tirou carta e falou que eu seria ceramista, sabe? Não tem essa história romântica, assim. Foi meio por necessidade mesmo. Eu conheci um sacerdote, né, africano, e fui fazer um ritual, né, uma iniciação em Ifá. Precisava de um recipiente, se utiliza um recipiente de barro, né? E no Brasil traziam, importavam para cá, mas chegava muito danificado, o transporte era complicado, enfim, a pessoa já tinha parado de trazer, inclusive. Não tinha fabricação no Brasil, e aí eu falei, não, mas eu quero uma dessa daqui, que é realmente uma peça bem diferente. Eu falei, não, mas eu quero uma dessa daqui. E aí, nessa, eu fui pesquisando, falei, vou fazer um curso de cerâmica e vou fazer a minha. Então, você vê, é uma necessidade mesmo. Sabe? Eu não tinha como fazer de outro jeito, quer dizer, poderia substituir, né, fazer uma adaptação. Mas eu preferi ir para o caminho um pouquinho mais difícil. Foi aprender a fazer. Eu fiz algumas aulas de torno cerâmico, e a partir daí eu fiz a minha. Você vê? A necessidade me fez me tornar um ceramista. E nessa aventura, você já tem quanto tempo fazendo cerâmica africana? Cara, já fazem... tá para mais de 12 anos já. 12 anos? Qual que é o papel do rap nas atuais circunstâncias que vive o Brasil? Boa pergunta.
qual o papel do rap na atual conjuntura do Brasil. Mano, mais do que nunca é fazer as pessoas pensarem. A gente precisa fazer muita gente pensar. É inaceitável, inadmissível a gente ter o mais baixo índice de jovens tirando o título de eleitor para poder votar e mudar a situação desse país. É inaceitável. E o rap ele tem que estar na vanguarda disso, de trocar essa ideia com a juventude, de bater esse papo com a rapaziada, de convencer a galera a tirar esse título, de convencer a galera a ter uma opinião crítica da situação, tá ligado? A gente não pode ser só ópio, tá ligado? A gente tem que trazer reflexão, trazer pensamentos. Eu, né, sou filha de mãe solteira, né? Minha mãe, naquela época, né, nasci em 70, então naquela época ser mãe solteira era realmente carregar o estigma de uma mulher que não era merecida, né? Era uma mulher que tinha valor, né? Porque o casamento, a hipocrisia e tudo mais prevalecia. Minha mãe veio para Belo Horizonte com 5 anos de idade para morar numa casa de família, deixou a família dela para trás. Não sabe Deus como viveu aí esse período, porque a gente imagina, minha mãe era uma mulher muito bonita, então eu fico imaginando o tipo de coisa que ela não teve que suportar dentro dessas casas. A sua mãe é de onde? Natural de onde? Minha mãe é de Januária. 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 Norte de Minas, não é isso? Norte de Minas, exatamente. Então, minha mãe me teve, antes de mim, ela teve alguns abortos, gravidez não sucedidas, né? Eu sou a quinta, no caso, a primeira que vingou, mas antes disso minha mãe teve 4 gravidezes que não vingaram. E aí, numa relação, né, difícil e tudo com meu pai, enfim, mas meu pai nunca casou com ela. Ele já, logo depois que ela engravidou de mim, acabou casando com outra mulher, teve outra família. Enfim, minha mãe nos criou sozinha, eu e a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova, no caso, parte mãe. E aí, nessa caminhada toda, minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, muito, assim, sempre desde pequena ela falava que ela não tinha dinheiro para deixar de herança, mas que ela fazia muita questão que a gente estudasse, porque era a única herança que ela podia deixar para a gente. Então, eu sempre precisava das coisas, né? Quando criança, para comer uma fruta diferente, enfim, eu fui comer uma maçã inteira, eu já estava com 12 anos, até então eu tinha... De vez em quando, comer uma maçã e tinha que dividir em 4 para comer de 4 vezes. Eu lembro como se fosse hoje, que eu perguntei para minha mãe com 12 anos, mãe, eu posso comer uma maçã inteira? Lógico que pode. Então, assim, a gente sempre viveu muito assim, nunca tinha tido uma roupa. Fui ter minha primeira roupa comprada na loja, tinha 15 anos, que até então as roupas que eu vestia eram as roupas herdadas das filhas, das patroas da minha mãe. Então, assim, foi no momento que naquela época era tão natural para mim que eu achava que realmente. Então, teoricamente, eu fui criada para ficar assim, nos bastidores, mas não sei porquê, eu sempre fui, né, porque minha mãe trabalhava numa escola, era um dos empregos que ela tinha, que ela trabalhava em 3 lugares diferentes, mas um dos lugares que ela trabalhava numa escola, era servente escolar. Então, lá, ela não tinha com quem me deixar, ela me levava para a escola para poder acompanhá-la. Para eu não ficar dando trabalho, não ficar andando atrás dela, a diretora me colocou numa sala de aula com uns 4 anos de idade. E naquela época não era comum, né? Hoje em dia os meninos entram na escola mais cedo, são alfabetizados mais cedo, mas eu não. Naquela época eu estava numa turminha ali de meninos de 6 anos e tal. E aí, por eu estar dentro de sala de aula, prestando atenção, observando, ela me dava ali um lápis, eu acabei aprendendo a ler e escrever muito cedo. Com 4 então, anos? Com 5 anos eu já estava lendo e escrevendo. Uau. Aí, assim, foi uma coisa diferente, né? Filho da Joana, não sei o quê. E sempre foi assim, assim, é uma questão mesmo, eu acredito que de estrela mesmo, sei lá qual os desígnios da vida aí. Fui crescendo, adolescente, mas assim, aquele peso muito forte, né? Olha, cuidado com os homens, olha, cuidado com isso, olha, não vai engravidar, olha, se você engravidar, você vai perder seu valor. Então, assim, muito fechado, eu era muito fechado. E estudava numa escola pública na época, mas que só era a maioria dos meus colegas da escola eram filhos de médicos, de dentistas, de pessoas, de profissionais liberais, que naquela época tinham um outro padrão de vida, então eram pessoas consideradas ricas, né? E eu morava na periferia,
ia de ônibus para a escola, a merenda que eu tinha era para merendar na escola, não tinha merendeira. Meu sonho era ter uma merendeira, ter os cabelos soltos, e aquele cabelo, né, pichain, morria de vergonha. Eu olhava para mim, eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu custei olhar para mim e falar, nossa, que bonita que eu sou. Acho que você tem uns 10 anos, para te falar a verdade. Então, assim, foi uma infância muito difícil, no meio de um meio muito peculiar, em que eu realmente era muito tida como diferente, né? Os meninos riam de mim, agora, né, hoje eu entendo que é bullying, mas riam, me chamavam disso, me chamavam daquilo, eu chorava. E o que eu fazia? Normalmente, nessas horas, em vez de eu ir para o recreio, para brincar com as outras crianças, eu ia ler. Eu sempre estava com um livro na mão, sempre gostei de ler. Então, isso também me ajudou muito, porque na escola eu tive uma desenvoltura muito grande nessa parte, principalmente de humanas, né? Onde é que o candomblé entra na vida da senhora? Fala para mim. Não, o candomblé acho que sempre teve, né? Só que eu não percebia na infância, os pais ficavam apelando muito para que não... Na verdade, não era o objetivo deles que fosse, escondendo atrás da Igreja Católica, da religião católica. Então, sempre quando as coisas ficavam mais difíceis, levava uma roupa para benzer, na benzedeira, trazia, levava água, vinha, dava água para tomar. E foi levando assim. Chegou uma época que não deu mais. 46, 45 anos, não, os 40, 42. Eu não tive assim, uma insônia muito forte, 17 noites de insônia. Eu não dormia nem durante o dia, nem durante a noite. Aí eu fui procurar, eu corria muito, afastava qualquer possibilidade de aproximação, mas aí eu tive que procurar por conta disso. E aí o candomblé foi entrando. No primeiro momento, eu fui, o Babalorixá jogou, consultou Ifá, falou, você vai ter que iniciar. Falei, não, o que tem que fazer? Eu tenho que raspar o cabelo. Falei, de jeito nenhum. Achei que era um horror, né? Hoje eu acho que é a coisa mais comum do mundo, né? Aí eu falei, eu não vou andar na rua sem cabelo, né? O grande cabelo eu tinha na época. Aí ele falou, não, você não vai mesmo, você vai usar um torso por um bom tempo até crescer. Mas aí eu pensei, não, eu não vou... Pensei, eu só estou aqui para dormir. O que eu queria era dormir. Qualquer possibilidade de dormir, eu faria para conseguir o sono. E aí depois deu um banho, jogou o banho na minha cabeça, só lavou o ori. Falou, hoje você vai dormir. Não sei por quanto tempo, mas você vai dormir. E eu vim para casa, pensei, só isso, né? Para mim foi tão pouco que tinha, eu achava que ia fazer, nossa, malabarismo para dormir. E aí vim para casa e dormi mesmo. No dia seguinte, a minha mãe que me chamou, acho que achou que eu tinha partido para o outro lado, mas eu estava dormindo realmente. E daí para cá, aí eu acreditei pela primeira vez, porque não foi, na minha visão, não era tão grandes coisas o que ele fez, mas fez com que apaziguasse uma grande inquietação que estava na minha vida, que era a insônia. E aí fui conseguindo. Antes eu ia para lá, ficava arrancando grama da erva das gramas, limpando o quintal, não entrava muito dentro de casa, ficava meio... Aí depois eu comecei a ir fazer, ajudando nas coisas mais simples, e fui entrando até que aí dei um buri, depois fiz a iniciação em 86. Aí achei que foi a coisa melhor que eu fiz na vida, né? Não fico fazendo isso para que os outros façam o que eu fiz, para mim foi a melhor coisa. E estou aqui até hoje, né? Já 30 e poucos anos. Cheio de axé. Tento manter. Não é que a elite não tem interesse na educação do povo preto. A elite tem interesse na ignorância do povo preto. Age nesse sentido. Não é que ela não liga, ela liga, e muito. Tem como elemento vital para a manutenção dos seus privilégios a manutenção da ignorância, da desinformação, da alienação, da subalternidade. E age nesse sentido. Sim. Os dados do
Fórum Nacional de Segurança Pública ilustram justamente que os corpos pretos, eles são... Os números que aparecem são comparáveis a de massacres no leste europeu, quando da ocupação, de disputas de tribos rivais no Oriente Médio, de etnias rivais, de catástrofes naturais, por exemplo, maremotos, terremotos, tsunamis, ou da violência no trânsito de grandes cidades como São Paulo, BH, Curitiba, por exemplo. Mas não, né? Os corpos pretos estão aí historicamente sendo violentados, violados, vilipendiados. Então, os dados do Fórum Nacional nos elucidam um raio-x, eu acho que mais que um raio-x, uma tomografia, né? Algo mais profundo, né? Que está na matriz da própria construção da história brasileira, né? E detalhe, as penas maiores são para o preto. O preto, muitas vezes, ele entra na prisão sem saber até por o que ele está respondendo. Então, quer dizer, que dignidade é essa? Que direitos fundamentais são esses que estão nos sendo assegurados? Ao meu ver, nenhum. E aí cabe a provocação, né, de nós, negros, cabeças pensantes, tentar conscientizar para que a gente possa chegar em lugares de poder mesmo. Para que a gente ligue a TV e possa ver 50%, para que a gente, né, de atores, atrizes, que a gente possa ver 50% de deputados, senadores, que possa ter um presidente, porque nós temos condições de eleger um presidente. Total. Afinal de contas, nós somos a base. Sem que a gente esteja aqui, não existe muitas coisas, né? Na verdade, não existe nada, né? Porque se nós somos a maior parte da mão de obra, então Sempre como é fomos. que o pessoal, né? Como é que o pessoal sobreviveria? É um desafio todos os dias. Todos os dias que eu sento lá, eu falo, cara, olha, eu tô do lado do Mano Brown. Salve rapa, salve massa, como é que é, como é que tá? Esse é o seu podcast original Spotify, mano a mano. Aqui do meu lado, presença fundamental de Semaia Oliveira. É isso aí, Brau. Obrigada, hein? Vamos que vamos, preciso muito de você. Mas eu acho que voltando um pouco pro lance da maconha, se a maconha virar um mercado no Brasil, quem ela vai privilegiar? Semaia, essa pergunta é ótima. Porque a maconha já está, eu já falei antes, né? Ela está legalizada, tem na farmácia remédio à base de maconha há muito tempo. Uhum. E ela tem muitas pessoas no Brasil que já importam ou que já compram produtos feitos no Brasil. Isso já existe, são várias empresas que estão entrando nesse mercado. E o perigo que a gente corre é de haver uma legalização que só beneficia os mais ricos e os mais brancos. No geral, é muito difícil viver isso. Esse nosso sonho de africanidade que a gente tanto... Nós somos tão apaixonados por isso. Semaia tá com cabelo afro. Como chama esse corte, Semaia? Dread? Mas não é uma construção recente, é muito louco isso, né? Pula pra 10 anos atrás na sua vida, você olharia no espelho e perguntaria 10 vezes se você vai com esse cabelo pra escola. A gente continua sendo exceção, tipo assim. Sim. Dificilmente uma moça negra no mercado de trabalho vai poder usar um cabelo desse. É muito especial, né? E um aprendizado constante mesmo. Eu tenho feito com muita dedicação, muito cuidado, como tudo que eu me comprometo a fazer, mas, sem dúvidas, é muito especial. Assim, eu acho que todo mundo tem visto o quanto ele tem feito dessas conversas o máximo de utilidade pública possível. Então, eu estou ali fazendo a parte que me cabe dentro dessa equipe incrível, mas eu estou aprendendo muito, crescendo muito como profissional, como pessoa. Tem sido trocas muito frutíferas mesmo, assim. E, para mim, é uma alegria fazer parte dessa equipe. Ele segue algum script quando ele faz as perguntas? Ou isso vem muito, assim, intuitivamente? Como é que é? Cara, assim, posso te dizer que existe uma conversa de pensar qual é o foco principal que a gente pode explorar ali, qual é a mensagem de cada episódio, né? Mas é freestyle, né? O Brau vai ali colhendo, indo na onda e
ele tem tudo ali, né, que ele precisa. Ele vai fazendo as perguntas e a gente vai ali dançando, vendo o que mais pode ser contribuído, vendo o que mais a gente pensou na mensagem que ainda precisa ser adicionado. Mas é assim. Eu entrei no meio do ano e no ano seguinte eu já estava fazendo um estágio na Rádio Difusora, que tinha sede em São Paulo. E no primeiro dia de estágio, trabalhando na rádio, me deram um gravador que era enorme. Com cassete? Com uma fita cassete. E chegava na cidade aquele dia, numa campanha política, Tancredo de Almeida Neves. Foi o meu primeiro entrevistado. Aqui de São João del Rei. Meu braço tremia igual a vara verde. Eu não conseguia, mal conseguia segurar o gravador, muito pesado. É mesmo. E eu sempre fui muito audaciosa, então o que eu fiz? Tancredo estava descendo a Praça Rui Barbosa na campanha política. Uhum. E eu encarei e fiz a primeira pergunta. E ele me respondeu. Foi o maior prêmio de toda a minha vida. Ele parou, com todo carinho, me respondeu a pergunta. Aí os colegas jornalistas viram que ele tinha parado para responder, lembrando que eu era a única negra, encarava o pessoal. Segundo Afro Seminário Minas Negras Gerais. Eu, por diversas vezes em entrevistas, é um programa que eu posso explorar um pouco mais o especialista que está comigo, e nunca dá, gente, nunca dá. Essa imparcialidade, ela é muito difícil de ser controlada, porque se é uma pauta que fala das nossas identidades relacionadas ao racismo e tudo, é muito complicado você manter aquela imparcialidade ali, porque é uma coisa que te toca muito. Porque nós ainda vivemos um processo onde o privilégio branco está marcado em todos os partidos políticos e na política brasileira. Então, quando a gente entra para uma campanha, quando o povo negro entra para a campanha, ele já entra minimizado, ele entra pensando, quando eles colocam e nos convidam, pensa nos processos de cotas, e nós não estamos organizados também fortemente para nós batermos esse privilégio branco. Mas para a gente falar sobre esse desafio do corpo negro no mercado de trabalho, é importante a gente frisar o seguinte: hoje, conforme dados do IBGE, hoje nós temos no Brasil 9,3% de desempregados, e isso no segundo trimestre. Agora, no terceiro trimestre, 8,7%. Então, houve uma pequena redução, né? Então, o que a gente vê é que nós temos pessoas com idades para trabalhar, mas que não conseguem emprego no mercado de trabalho. Só que, infelizmente, Lázaro, o desemprego ele atinge principalmente mulheres, negros e os jovens. E é bom lembrar que assim, a sociedade construiu a imagem da mulher negra como se ela não pode ser amada, ela não foi feita para ser amada, ela foi feita para servir. Então, desde quando a gente chega, né, que nos roubam da África e nos trazem para cá, a gente veio para servir. Veio para servir sexualmente, servir socialmente, e isso hoje, por mais as pessoas negam isso, mas a gente vê isso no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia está aí retratado como nós, mulheres negras, estamos aqui para servir. Aí somos preteridas em vários aspectos e principalmente no aspecto afetivo. Olá a todos, meu nome é José Adão de Oliveira, sou cofundador do Movimento Negro Unificado e eu vim aqui para apoiar o Minas Negras Gerais. Alô, minha gente querida, aqui quem fala é Leci Brandão Cover, eu apoio e eu sou Minas Negras Gerais. Estou com vocês, tamo junto. Olá, eu sou Sidneia Santos, historiadora preta ouro-pretana e eu também apoio o canal Minas Negras Gerais. Olá pessoal, sou Jurutan Alves, cientista político, escritor e estou apoiando também e apoio o Minas Negras Gerais.
Participe sempre. Eu sou o autor Laurentino Gomes, autor de Escravidão, e eu apoio Minas Negras Gerais. Prova de um Brasil preto, que dá muito certo. Aquilombemos-nos. Força para nós. Apoio Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com